Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje no escritório para a gente poder estar fazendo a nossa live diretamente da Alemanha, junto com a nossa parceira Renata Valoriani, também a doutora Suelen, que está acompanhando com a gente aqui ao vivo, que depois vai também estar falando junto com a gente aqui. E a gente quer saber o que está acontecendo lá, já que lá eles já estão voltando um pouquinho à vida normal, né? E eles já passaram, eles tiveram a brilhante tratamento lá contra essa questão da Covid. Eu só vou colocar aqui o tema de hoje, deixa eu só colocar para vocês estarem sabendo as atualizações da Alemanha e esperar entrar mais gente aí para participar com a gente. Estou vendo aí a doutora Aline, diretamente da Espanha, que se Deus quiser, semana que vem vai estar aí junto com a gente também, falando como que tá a vida deles lá. E assim a gente estamos nos atualizando e dividindo um pouco com o mundo que a gente está acontecendo aí com várias pessoas aqui no nosso com esse impacto da Covid-19. Vou chamar aqui a Renata, aqui. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Natasha Heimer e a gente está fazendo esse trabalho aí junto com elas. Vamos ver se elas. Oi, boa tarde. Olá, Natasha, tudo bem? Tudo. E com vocês aí? Como que tá esse retorno aí da Covid-19 na Alemanha? Então, Natasha, mais uma vez, primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Alguém ligou, pode falar. Desculpa, Ok. vamos lá. Não, tudo bem. Então, eu estava agradecendo a possibilidade de, mais uma vez, poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho da nossa rotina durante esse período, né? Sim, É, Então, Natasha, nós nos falamos há mais de um mês atrás, né, se não me engano. Mais de um mês já, sim, né? sim. Mudanças ocorreram, né, nesse período, como esperado, diante das medidas que foram tomadas pelo governo alemão, as coisas funcionaram dentro das expectativas, né? Os casos e os números foram mantidos dentro do esperado, e com isso as medidas restritivas foram se flexibilizando, né, durante esse período. Então, foram anunciadas, né, novas medidas de acordo com os números, né? E hoje, como eu falei da outra vez, eu procuro falar sempre um pouquinho mais, não da Alemanha como um todo, mas da realidade de Berlim, que é onde nós estamos. E hoje em Berlim eles estão trabalhando com o que eles chamam de como se fosse um semáforo, né? Um semáforo que faz esse controle dos números dos casos, dos números de infectados, assim, eles vão tomando medidas mais ou menos restritivas, né? Então, assim, a nossa rotina melhorou bastante no sentido da questão do isolamento. Berlim, eu acredito que seja uma das cidades da Alemanha que está vivenciando isso de uma forma mais livre. Não vejo, assim, não tenho visto cidades com a liberdade que nós estamos tendo aqui, mas tudo muito controlado. Existe lei para tudo, as pessoas têm acesso o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Então, assim, fazendo um resumão, né? Eu acho que como vocês também aí estão vivenciando no Brasil, uso obrigatório de máscara, isso em todos os lugares, ambientes fechados, né? Em todos os ambientes fechados, as pessoas são obrigadas a utilizar a máscara. Só crianças menores de 5 anos, se não me engano, estão livres do uso da máscara. As escolas já voltaram a funcionar desde 27 de abril, mas também o funcionamento está sendo controlado.
as classes estão voltando de acordo com a programação de jardim de infância, as crianças que estão indo para a primeira classe, sexta série, porque o próximo ano as crianças vão para o ginásio, estão mudando de fase. Então, assim, eles dividiram de forma que possa voltar gradualmente de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, a minha filha, que faz a 7ª série do ginásio, ela voltará para a escola amanhã pela primeira vez, é uma sexta-feira, e ela terá só 4 horas de aula, e na escola estará presente somente algumas classes mínimas, terão que manter a distância, e depois de amanhã ela provavelmente terá, após uma semana, na semana que vem não, porque somente as 8ª séries voltarão, então ela na próxima semana nós teremos que aguardar os e-mails com a comunicação para saber quando. Então, isso está acontecendo aqui em Berlim neste momento. Os restaurantes já estão funcionando. A partir de amanhã, as pessoas poderão ir ao sempre respeitando e mantendo a distância de segurança, que é de 1,5 metro. Então, os proprietários estão tendo que se organizar de modo a atender as exigências, porque quem não atender as exigências não vai poder trabalhar, simplesmente vai estar impossibilitado de trabalhar. Então, nós vimos, né, comunicados que alguns proprietários eles terão o direito de utilizar calçadas, partes até mesmo da rua, especialmente agora, porque nós estamos em rumo ao verão, então eles poderão utilizar esses espaços para poder manter a regra de distanciamento de 1,5 metro, né? Então, essa é uma das questões. Eventos estão cancelados, todos os grandes eventos, shows, concertos, estão todos cancelados até 31 de agosto. Isso já é uma data pré-estabelecida. O que mais que nós temos, assim, né, que tem afetado a nossa vida? Em relação às aberturas das fronteiras na União Europeia, nós ainda estamos aguardando um próximo pronunciamento, porque, por enquanto, somente as pessoas só podem circular diante de necessidades comprovadas e aceitáveis, né? A circulação não é livre dentro da União Europeia. Os voos, na verdade, eles ainda nem existem. Nós tivemos agora, recentemente, meu marido teve 3 voos cancelados, porque ele foi refazendo os voos na expectativa de que fosse liberado, né? Tem a necessidade de ir para a Itália e não conseguimos ainda. Então, a possibilidade é de que seja a partir de 14 de junho. Essa é uma data que foi dada e que só será confirmada diante das condições, né? As condições futuras. Então, não sabemos ainda. E o que tem preocupado muito e tem falado... Shopping já abriram? Shopping já abriram? Sim, já está funcionando. Umas 2 semanas, mais ou menos, mas é extremamente controlado. As lojas têm número X de pessoas para entrar. Então, assim, no sábado, por exemplo, eu deveria ter feito até uma foto, mas é até interessante, né, o comportamento das pessoas, porque as pessoas aguardavam dentro, fora de uma loja muito grande, uma fila gigante e as pessoas todas mantendo a distância de 1,5 metro, todas com máscara, esperando para entrar na loja para fazer as suas compras, né? Então, os cabeleireiros também estão funcionando desde a semana passada. E também nós vimos, porque realmente depois de quase 2 meses de isolamento, as pessoas com a necessidade, né, desse serviço, então nós vimos muitas filas nas portas dos cabeleireiros. Isso realmente é impactante ver a forma, né, o voltar devagar a uma A realidade economia, com cuidado. a economia de vocês aí, você que trabalha aqui na empresa, no ramo de automobilístico, o que você sentiu com esse retorno? É uma queda significante, né? Nós estamos ainda, como se diz,
patinando para poder pegar, né? Realmente, nós estamos sentindo, especialmente porque a área que eu trabalho, né, especificamente, eu trabalho muito voltado para a exportação, né, exportação dentro da União Europeia. Então, como afetou muito, né, França, Espanha, Portugal, então todos estão parados. Eu tenho falado muito com os clientes e estão tendo o comércio, esse comércio está tentando se reaquecer, mas obviamente não vai ser uma coisa rápida, né? Vai levar tempo. Essa E nós exportação que você fazia era por avião ou por navios? não, aqui dentro da União Europeia mesmo, a aquisição de carros, eles fazem com os transporte por rodovias, né? Ah, tá. Então, Tá. o transporte por rodovia. Então, isso foi o que prejudicou bastante também, porque durante um período as fronteiras ficaram realmente fechadas até mesmo para os caminhões, né? Então, assim que as coisas retomaram um pouco, eles puderam, né, fazer essa parte de transporte, de mercadorias que já estavam compradas, enfim, mas, obviamente, acarretou o problema e freou Nós, essa área. tá. Nós recebemos notícias aqui que com essa flexibilização, né, aí de vocês aí do isolamento, que voltou a ter vários casos novos da Covid aí na Alemanha. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se houve controle ou não? Então, olha, daquilo que nós temos, eu recebo o Morgan Post todos os dias, que é um jornal que nos atualiza com os números, né, diários, e como eu te falei, os casos continuam, mas não teve um aumento significativo ainda, de forma que leve a fazer uma restrição imediata, porque foi comunicado, né, que o que poderia causar esse aumento seria o não comprometimento das pessoas em cumprir as medidas de isolamento, as medidas restritivas, e isso acarretaria, obviamente, num retorno das medidas de forma mais severa. Então, aquilo que nós estamos vendo é que os casos continuam acontecendo, mas a flexibilização está acontecendo também. Tudo isso que eu te falei antes, né, da abertura de comércio e de várias prestações de serviço, e até mesmo, né, dos restaurantes, das escolas, isso tudo está acontecendo gradualmente e não houve ainda nenhum bloqueio, nenhum freio para isso que já está sendo liberado. Então, isso significa que os números estão controlados. E aquela questão que eu te falei sobre o semáforo, que foi agora recentemente aplicado, é muito interessante, porque eles têm um sistema ali, eu não vou saber te explicar detalhadamente, mas eles têm esse sistema é, que é mesmo semáforo, porque eles com as luzes, né, que quando se acende duas luzes amarelas, eles estão relacionados com o número de infectados e o número de leitos. A luz amarela com a vermelha, enfim, eles fizeram de uma forma que quando eles tiverem uma sinalização de que a coisa está ficando feia, eles obviamente têm uma estrutura para já, opa, então vamos ver onde nós precisamos mexer para poder resolver essa questão, entendeu? Então, Eu gostaria de, então, eu oi, gostaria de questão? saber de você se vocês já estão sentindo no mercado as compras, o aumento das mercadorias. Não, não. Não? Uma das coisas que nós temos condições de avaliar bastante, porque eu acredito que isso também aí no Brasil em geral, né? Foi um período, tem sido um período em que o consumo aumentou muito, né? As pessoas estando em casa, elas precisam muito ir ao supermercado, não sei, às vezes quem trabalha fora come num restaurante, come fora durante o dia, come em casa somente à noite. E nesse caso, estando em casa, nós precisamos ir mais vezes ao supermercado. Então, obviamente, os seus custos vão aumentar, né, devido ao número de vezes que você vai precisar ir ao supermercado, mas nós observamos que os preços se mantêm
Inclusive, em Berlim, especificamente, o custo de vida é excelente. Eu falo, assim, por experiência própria, pelos lugares onde eu já passei, os lugares onde eu viajei, e outros países da Europa, outras grandes cidades, o preço aqui da Alemanha em geral e de Berlim, o custo de vida é muito bom. Então, assim, não vimos ainda nada que pudesse se caracterizar como uma resposta à crise do Covid, né? Como um aumento de preço excessivo, algo nesse sentido. Não, por E enquanto não. vocês continuam recebendo benefício do governo? Você continua recebendo benefício do governo mesmo com essa flexibilização? Sim, as pessoas que ainda, né, as empresas que ainda não, os funcionários não voltaram a funcionar, elas continuam tendo o direito de receber o percentual correspondente ao seu salário, né, trabalhando de casa. As pessoas que fizeram solicitação por auxílios extra, né, que os benefícios extras para o auxílio para a família, enfim, elas também terão direito por um período de 6 meses. Então, isso independente da flexibilização, é correspondente ao período de crise, o que foi de acordo com a lei, né, o que foi disponibilizado no momento inicial da crise, isso é permanente, isso não muda. Então, continua. Tá. E você que tem o seu marido que é italiano, você tem alguma notícia para passar para a gente da Itália? Então, a Itália também começou, né? As medidas restritivas foram flexibilizadas a partir da semana passada. Eles entraram na fase 2, né? A partir do dia 4 de maio. E para eles que realmente foi muito mais severo todo esse período de isolamento, para ser sincera, a mudança não foi muito grande. Eles tiveram alguma flexibilização, mas ainda as coisas estão bem mais restritivas do que comparado aqui com a Alemanha, né? Eu tenho também contato com clientes italianos, que são nossos compradores, e eles estão abertos desde a semana passada, estão funcionando, mas infelizmente eles ainda não conseguiram voltar a comprar ou até mesmo a saldar algumas dívidas, porque realmente eles ainda vão precisar de tempo para poder voltar, né? Então, a Itália, eu acredito do que a Alemanha ou outros países têm sofrido com essa volta à normalidade, né? Eu acho que você conseguiu tocar nos assuntos principais, porque às vezes eles falam da flexibilização da Alemanha para a gente e parece que vocês já estão em vida normal, né? E pelo que você conseguiu passar muito bem para a gente aí, é que as escolas estão funcionando mais restritivas, os shops restritivos, então que a gente também quando voltar não vai ser uma volta totalmente. Enquanto a gente não descobrir essa vacina, né? Para a gente poder ficar imune a essa doença, a gente vai ter que passar por essas situações de restrição e pode ser um período longo, né? Exatamente. Olha, de tudo que eu tenho visto aqui, ainda está bem longe de uma vida normal. Eu não sei, eu não consigo dimensionar a forma que as pessoas estão lidando com isso no Brasil. Eu vejo algumas coisas, mas isso, obviamente, não transcreve tudo que está acontecendo e a mentalidade de todas as pessoas, né? Mas aqui, independente daquilo que vem sido disponibilizado para nós como flexibilização do isolamento, nós estamos muito longe de voltar à vida normal. Você sente no ar, assim, quando nós saímos, nós ainda temos esse peso de não ser livre, de não poder não usar a máscara por opção, por exemplo, é ter a consciência de que nós precisamos continuar mantendo isso, independente daquilo que a lei está dizendo, né? Nós, como ser humano,
somos conscientes de que devemos nos proteger e respeitar o próximo. Então, enquanto isso não tiver, como você mesma disse, né? Enquanto não houver uma vacina, quando não houver uma maneira de controlar esse vírus, né? Enquanto não nos sentimos verdadeiramente seguros diante de tudo isso. Então, não voltou ao normal. Obviamente, o sentimento é de liberdade, como eu falei no início dessa live, o sentimento é de liberdade, porque para quem esteve 2 meses isolado, né? Então, hoje você poder sair, você poder ir para um parque, você poder ir ao shopping, você já se sente mais livre, mas ao mesmo tempo não é a realidade que nós vivíamos antes. Nós não estamos adaptados a essa realidade de aguardar fora de uma loja durante 1 hora para poder aquisitar um produto, entre tantas outras, né? Entre tantas outras atividades. As academias também, por exemplo, eu não falei. Você já foi ao shopping? Você sentiu Sim. fobia por estar lá dentro com as pessoas usando a máscara? Então, na verdade, até mesmo na área aberta do shopping é obrigatório. Quando nós entramos, né? Eu moro a 5 minutos de um shopping e que tem até um grande supermercado, então é quase uma extensão da nossa casa. Nós estamos sempre ali. E a partir do momento que você passa pela primeira porta do shopping, independente de você ir a uma loja ou não, se você não estiver usando máscara, você não pode circular dentro do shopping. Então, realmente, né, é uma situação que fobia, não vou dizer para você porque acho que nós nos adaptamos, né, aquilo que está acontecendo. Então agora já se tornou uma coisa normal. Às vezes eu caminho até a porta do shopping sem a máscara e quando eu estou chegando eu já coloco a máscara porque eu sei que entrando eu preciso estar com a máscara. Então, e todos se comportam da mesma forma. É difícil até você ver aquilo que a gente tem visto, né? Em geral, as pessoas baixando a máscara e utilizando a máscara na altura do queixo, né? Não, aqui você vê que as pessoas respeitam bem, tá? Muito bacana. Você tem Sim. mais alguma consideração final para falar para a gente aí, para a gente poder não se estender muito? É Então, um na tema. realidade, assim, eu acho que é um tema que daria para bater um longo papo mesmo, para falar durante horas, né, das diferenças, das comparações, enfim. É, eu acho que eu tenho visto assim alguns procedimentos que estão sendo tomados no Brasil e alguns deles eles vêm obviamente espelhado dos países que já estão alguns dias à frente, né, dessa situação, alguns países que, né, como a Europa, por exemplo, que iniciou antes todo esse processo. Então, assim, eu tenho visto que os passos seguidos têm sido mais ou menos o mesmo. Mas, por exemplo, uma observação que eu vi, né, essa semana com essa questão dos trabalhos essenciais, o que foi considerado como trabalho essencial no Brasil, né? Obviamente, nós nunca iremos prezar qualquer tipo de trabalho que propicia ao cidadão trazer para casa o seu alimento, é de extrema necessidade, né? Mas a visão aqui deste lado é totalmente outra, né? Como eu disse, os cabeleireiros ficaram 2 meses fechados, as academias não têm previsão para reabrir. O esporte, eles estão avaliando uma possibilidade de voltar, treinos somente ao aberto, esporte, por exemplo, de time, né, de equipes que precisam continuar treinando, que são importantes, que competem no país, enfim, será propiciado para essas pessoas uma forma de treinar em aberto, mantendo a segurança. Como vai ser feito isso, eu não sei, mas será feito de forma que mantém a regra, a necessidade
de cumprir com esse compromisso, né? De respeitar o próximo, enfim. Competições não acontecerão, até, pelo menos até outubro deste ano, não terá nenhuma competição em nenhum âmbito de esporte aqui, entendeu? E uma coisa que eu vou falar rapidinho, só para encerrar, porque me veio na cabeça agora, eu achei interessante isso, desde que eu toquei no assunto da questão das profissões, dos serviços essenciais. Eu li, isso está aqui na lei, né, na lei da Alemanha. Eu imagino que as pessoas devam saber no Brasil que até a prostituição, que é um trabalho protegido por lei, né, é, a- a- eu estou tentando ainda entender como que funcionará isso, mas é, terá a liberação da realização desse trabalho somente de forma que não tenha nenhum contato físico. Então, eu não sei ainda como que vai ser feita a habilitação para o retorno desse. Ué, Mas eu achei pode ser curioso. as online. As online. Exatamente, eu achei curioso, sabe por quê? Porque está na lei, está lá no portal, entendeu? Tem tudo explicado, bonitinho. Então, assim, a preocupação é com todas as áreas, né? Com todos os profissionais, enfim. Muito bem pontuado. A gente estamos vivendo aqui, eu acho que o início de um pico, né? Pelo menos a gente aqui por São Paulo, infelizmente, uma enorme briga política, porque a gente não está tendo muito retorno do governo em proteger nós, as profissões, não se chega num tá, governador, presidente, prefeito, cada um tomando uma decisão, então a gente está num enorme conflito. Hoje a gente está vivendo, principalmente aqui em São Paulo, o rodízio dos carros, então a gente está impedido de sair até com nossos veículos, a gente só pode sair de a parte a ímpar. E só vendo aumentar o pico da situação, mas está todo mundo na rua, apesar de todas as medidas de restrição que eles colocaram, as pessoas estão desesperadamente saindo para a rua tentando abrir seus imóveis, seu comércio e funcionar. Então, tem passado na televisão, academias funcionando, o preço era R$ 69, os caras passaram para 90. Então, tipo assim, os preços aqui estão muito variáveis. Aquele jeitinho brasileiro, sabe? Muita gente tentando fazer o jeitinho brasileiro e a contaminação está se espalhando. Infelizmente, a gente está vivendo isso aqui hoje. Ainda as pessoas não têm essa não se conscientizaram que não temos a vacina, e que a gente tem que usar máscara. Então, isso ainda está muito difícil das pessoas entenderem. Hoje eu estou aqui no meu escritório, porque hoje é um dia que eu posso rodar. E eu preciso tomar um ar e vir para cá cumprir meus prazos, apesar do judiciário não entender que eu tenho um filho que está dentro de casa, que não está tendo aula, eu tenho que cumprir os prazos também, apesar do serviço Sim, doméstico, eu estou sozinha em casa. E sim, eu estou no prédio vazio, porque está todo mundo tentando se recolher. Mas é porque é uma classe melhor tá dentro de casa. Mas eu tenho a doutora Suelen, que sim. ela está na região do braço, está lotada as ruas. O nosso pico aqui de isolamento não consegue chegar a 50%. É, realmente, Então, isso tem trazido as consequências, tem aumentado os números, mas infelizmente eu acho que muitas pessoas ainda não se conscientizaram do quão sério é essa situação, né? E infelizmente os resultados e as consequências estão aí, né? A gente tem visto os números aumentarem todos os dias. E ainda assim, eu tenho visto pessoas que dizem que isso é fake news, que o vírus é fake e que os números são os mesmos números de anos anteriores sem vírus, enfim, entre tantas outras. E, infelizmente, é difícil, né? Porque as pessoas que veem o que está acontecendo aqui do outro lado acreditam, né, que simplesmente foi aqui, né? E que o que está acontecendo aí é uma outra realidade, uma outra situação. Enfim, é muito difícil entender o que se passa na cabeça de todos, né? Mas mas é muito, a minha mas é muito experiência. importante mas é muito importante que você passa para gente, que você divide conosco,
Porque se no mundo aí vocês ainda têm uma flexibilidade, mas ainda controlada, talvez, quem sabe, esse trabalho que a gente está fazendo, esse projeto, conscientize outras pessoas a entenderem que não é, vocês não estão livres aí, não acabou. Só Não, vai não acabar quando a acabou. gente realmente tiver uma medicação ou uma vacina. Exatamente, exatamente. É, isso é importante que as pessoas vejam que não acabou, porque não acabou. E eu não sei se né, eu tenho visto aquilo que eu falei para você, eu tenho a possibilidade de ver o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo aqui, e eu sei também que a Espanha, porque são contatos que eu tenho mais forte na Espanha, e imagino que você também, com a pessoa que fez a live da outra vez, pode confirmar isso. É, na Espanha também as medidas Ela está nos restritivas assistindo, ela está continuam nos sendo aplicadas. assistindo. Então, as medidas continuam sendo aplicadas, e isso é o que eu tenho ouvido, né, por parte dessas pessoas que eu tenho contato. Então, assim, isso está longe de acabar, no sentido de estamos livres, podemos jogar as máscaras e voltar todos para a rua, para a vida normal. Não vai ser assim, ainda tem um longo trajeto para ser percorrido ainda, tem um longo trajeto. E aqui na Alemanha as pessoas sabem, né? Tem essa referência da Alemanha, de que a Alemanha é dura, é um país com muitas regras. E realmente eu sou contente por estar aqui agora, porque diante de tudo isso eu me sinto segura. Eu me sinto segura, me sinto protegida, mais do que tudo assim, me sinto protegida, né? Nós não sabemos onde está o vírus, mas nós sabemos que quem está governando está preocupado para que nós nos mantenhamos em saúde, né? Isso é muito importante. Isso tem feito um diferencial na nossa vida, muito grande. Então, Renata, eu vou pedir para você finalizar com a gente. Agradeço muito em meu nome, da doutora Suelen. Esse projeto é fundamental para que outras pessoas se conscientizem. Esse vídeo depois ele vai para o nosso pro canal do YouTube, aqui do arroba do Remy Advogado e também da doutora Suelen. Tem diversas visualizações depois sobre esses nossos vídeos e que isso contribui com outras pessoas. Se eu queria saber só mais uma coisa, qual é o clima que você está aí? Então, nós estamos como temperatura está em torno mais ou menos de 16, 17 graus essa semana, mas na próxima semana nós temos esperado 23, 24 graus, o que é 24 graus aqui é calor, é verão, assim, é sol. Então, para a próxima semana, nós estamos esperando isso, essa temperatura de 24 graus, e que daqui para frente vá se aquecendo, né? Mais, para que nós podemos, pelo menos, desfrutar um pouquinho desse período que para a gente é o mais esperado, né, do ano. Então, estamos aí ansiosos para que a gente possa viver pelo menos de uma forma, não será como nos outros anos, não será como esperado, mas que nós possamos desfrutar um pouquinho dessa estação que está chegando, né? Então, assim, para concluir, eu agradeço novamente, né, a sua disposição, as pessoas que quiserem saber mais, tiverem curiosidade. Eu gostaria até, eu pensei depois, né, mas essa semana realmente eu também voltei para o escritório, estive um pouco empenhada, não consegui, mas eu pensei se houvesse uma forma de, antes da live, de fazer algumas fotos, assim, para mostrar para as pessoas, sabe? Por exemplo, essas experiências, daqui, ou fotos ou pequenos vídeos, para que as pessoas possam ver alguma coisa diferente daquilo que está sendo mostrado na televisão Então, ó, jornalística, é é o reais. seu desafio. É o seu desafio. Daqui para frente você pode fazer os vídeos, a gente monta e aí daqui a um tempo a gente volta a se falar de novo. Sim, legal, interessante. Eu vou fazer então, até interessante a data, né? A gente pode fazer, olha, depois da nossa conversa, depois de 14 de maio, que é até importante que as pessoas vão ver que não é uma coisa anterior, né? É que as medidas Então, vai restritivas ser bastante continuam. interessante. Nós estamos com isolamento até 31 de maio.
Então, até Uhum. 31 de maio, se você fizer isso daí, você falar após 31 de maio, porque aí não vão ter uma outra posicionamento. Se o nosso isolamento se estendeu e como que está a sua Sim, flexibilização aí. sim. Então, ok, vamos fazer assim. Eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque aqui existe uma proteção, existe uma lei que nós não podemos filmar nem fotografar ninguém sem autorização e é extremamente proibido. Então, assim, as pessoas fazem, mas precisa ter formas, né? Eu posso, por exemplo, filmar a minha filha se ela estiver numa fila de uma loja, entendeu? Porque eu estou filmando ela. Se as outras pessoas aparecerem no vídeo, elas não podem entrar com um processo, que é a proteção Tenta de dados, filmar, né? tenta filmar no modo tipo retrato, sabe aquele que o fundo ele, tipo, você consegue visualizar o que está no fundo, mas não focando. Sim, sim, sim. Sim, mas nós podemos, assim, filmar áreas abertas, isso nós podemos fazer. Nós não podemos diretamente a um indivíduo, né, que pela proteção de dados, ele não, ele poderia me processar, Sim. teoricamente. Então, eu não quero nada nesse sentido. Não, Mas mas eu se for vou... uma carinha, se for o caso, a doutora Sueli é ótimo de editar, ela coloca uma carinha em cada um, não tem problema. Mas Ah, é muito bacana a gente ver como que tá as pessoas dentro do shopping, entendeu? É, sim. seria muito bacana. Vou fazer então, aí vocês vão se surpreender, porque vocês vão ver realmente que a coisa que é séria. Quando você entra no shopping e vê que todos estão utilizando máscara, ver todo esse procedimento de esse comportamento, né, de respeito, é bem interessante, assim. Mas Meu eu vou marido me fazer então. perguntou o que você vai querer fazer para mim, né? O que eu vou querer fazer quando liberar. Eu falei para É, ele, quero viajar, quero viajar. Eu não sei qual que é o seu, é, mas vai demorar então. eu não posso negar que o meu também, a vontade de viajar tá gigante. Ela nunca foi tão grande. É, a vontade de viajar, realmente. É. Mas qual foi a primeira coisa que você fez? A primeira coisa que eu fiz, quando nós. Então, como. Olha, Foi no Natasha, deixa... shopping? Foi no shopping? Então, para ser sincera, eu ainda não fui ainda, não fiz ainda. Amanhã eu devo ir a uma loja. Eu tenho intenção de ir a uma loja amanhã, pela primeira vez, assim, para fazer compras, fora compras alimentícias. Então, amanhã vai Tá. ser a minha primeira experiência. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu fui num restaurante que eu gosto muito e comprei a comida para trazer para casa. Tá. Infelizmente não podemos comer ali, mas nós fizemos isso. Tá. É uma coisa também que a gente sente bastante falta. A parte gastronômica, né, é muito Sim. importante na nossa vida. Mas, enfim, nós vamos lidando com essas coisas até que tudo se normalize, né? Ou que chegue o mais próximo possível do normal, né? Daquilo que a gente considera como normal. Se Deus quiser. Sim. Eu queria te agradecer de novo. Um grande beijo para você. E Obrigada, agradecer, uma gratidão obrigada. de você estar aqui com a gente esse horário. Sabemos que você tem problema de fuso horário, aí já é tarde, aí já está de noite. Você está fazendo esse esforço de estar aqui junto com a gente. Estamos aqui hoje na parte da tarde. Um grande É um beijo. prazer. Um beijo da Sueli, viu? Um beijo para vocês também, um beijo grande para a doutora Sueli, um beijo para quem ficou conosco aí, para quem compartilhou e quis ouvir um pouquinho dessa experiência. E estarei sempre à disposição com o maior carinho, sempre que vocês quiserem bater um papo comigo, estarei sempre aqui. Isso aí. Quem tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, pode mandar as perguntas que a gente manda para a Renata depois estar respondendo para vocês. Com o Então, eu maior vou encerrar carinho. com você. Vou chamar a doutora Suelen, tá bom? Um grande beijo, Tá uma bom. boa noite. Um beijão para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, foi um papo muito interessante. E agora eu vou chamar aqui a doutora Sueli para ela estar conversando junto com a gente aqui.
para a gente poder finalizar essa live, que foi maravilhosa. Tivemos informações assim, aguardando ela entrar aqui, super importantes as informações que ela passou para gente, porque a televisão, o jornalismo passa para gente uma realidade que não é a realidade que está acontecendo em quem está lá. É difícil da gente aceitar isso, que isso vai demorar, mas infelizmente eu acho que vai ser um processo que precisa demorar. Deixa eu chamar a doutora Suelen. Doutora Suelen, estou te aguardando. Doutora Suelen. Entrou e... Olá, tudo bem? Tudo. E com você? Tudo bem. Queria agradecer a Renata pelo posicionamento, pela essa comparação muito enriquecedora, né? Ainda mais para a gente aqui que estamos passando em meio à crise do coronavírus, ainda uma crise política, e enfim, que dificulta bastante as coisas, né? Insegura, como você colocou, né? A gente está vivendo um momento muito inseguro, principalmente na nossa profissão, sem apoio nenhum, né? Isso. E E a gente não sabe como que isso vai lidar. São vários problemas que a gente tem. Primeiro, muita gente que não recebeu o auxílio emergencial ainda foi aprovado e não recebeu. Tem gente que está em análise ainda. E outra, Natasha, uma observação muito importante é que agora, com essas medidas provisórias que a gente teve, que teve 3 meses, por exemplo, de o governo ajudar o pagamento, né, das empresas, deveria ser prorrogado. É o que eles estão pedindo agora. Porque se não tem previsão para voltar a trabalhar, como que vai ficar? E o posicionamento do governo ainda não temos. Não tem previsão e provavelmente não vai ter caixa. É o que eles estão nos falando, né? E isso deixa a gente bastante inseguro. Não como ela falou, né? Ela falou que está bem segura lá. A gente aqui, ao contrário. ela tá segura porque o governo está auxiliando eles a estarem cumprindo todas as medidas, né? Mas ela mesma está falando, você viu uma coisa que é muito importante que ela contou, e esse contaminado, você colocou, é lá da Alemanha? É daqui do Brasil agora. Daqui, tá. Uma coisa que é bastante interessante que ela colocou, que ela pontuou, é que as pessoas, apesar de ela ter abrido escritório, as pessoas não estão adquirindo as coisas, estão com bastante dificuldade de saldar as dívidas. Que isso vai se levar um tempo. E se isso está acontecendo lá na Alemanha, o nosso impacto no Brasil será gigantesco. E é muito complicado pensar nisso tudo e pensar assim, igual até o Felipe aí comentou, que a gente não tem segurança nem nos jornais aqui, né? Porque você percebe que tem posicionamento político, que certas emissoras elas têm um partido ou vai contra, e nessa briga a gente tem a política, a economia e as emissoras de TV. Por isso que eu achei que essa sua ideia de trazer a participação dessas pessoas lá de fora é muito interessante para a gente realmente ter certeza do que está acontecendo. Agora, eu só fico chateada assim. É triste você falar que as pessoas não estão aderindo a essa quarentena. É muito triste, porque eu moro com pessoas do grupo de risco e fico muito preocupada. Só que, ao mesmo tempo, também, eu conheço pessoas, empresários, que estão quase enlouquecendo. Porque eles nunca viram uma situação tão grave. A doutora Aline está dizendo aqui para nós, ó, aqui a crise econômica será bem feia também, na Espanha, viu? Nossa! Na Espanha. Na Espanha a crise vai ser bem feia e aqui no Brasil também vai seguir essa regra, né? Diferentemente por isso que ela está mais segura na Alemanha, né? Eu não sei, até a doutora Aline depois, quando ela for falar da Espanha, a gente gostaria de saber como que está a situação política. Porque a gente vê aqui no Brasil, a gente não está tendo os retornos, respostas rápidas para soluções, porque o foco é a política. Perderam o foco da doença. Exatamente. Os governadores, os prefeitos já estão fazendo política. Política. Utilizando a doença para utilizar para política. Com certeza. E é preocupante. E você está vendo, quer dizer, eu aqui estou vendo de perto muita gente que está, não vai morrer talvez de Covid, mas também vai morrer de fome.
Você entende isso? É muito complicado. E aí a gente tem duas coisas extremamente importantes, que é a saúde e sendo tratada dessa forma, com esse descaso. E você vê essa briga e essa competição nesse meio é terrível. É muito complicado. O empresário tem apoio. Eu fiz a pergunta para ela sobre o preço dos alimentos, né, das coisas, porque eu tenho visto esse impacto. Eu fui no mercado domingo porque sabia dessa restrição, então eu falei, eu vou comprar. E, tipo, me deparei com valores que eu fiquei assim, gente do céu, não chegar, né? Exatamente. Então, está tendo, sim, um impacto aqui no Brasil, tanto da comida e também em produtos que eu fui comprar, tipo, que eu tinha visto semana passada, que era 85, estava 119. Então, quer dizer, você vê que está tudo alto, né? O custo de vida. Mas aí eu não sei, eu dentro de casa, eu recebi uma conta de gás na minha casa de R$ 490. Meu Deus. 3 pessoas. Não, imagina. Um absurdo. Um absurdo. Então, quanto que é o custo de vida, sendo que você não está impedida de se trabalhar, impedida de ter um benefício, e como que eu vou me sustentar por 5, 6 meses? Porque é o que se parece, né? Infelizmente é. E outra eu coisa. acho que futuramente muita gente vai ter que começar a se desfazer de bens. O problema é quem vai querer aproveitar também nesse período para comprar, porque também não sabe o que dia de amanhã, né? Mas muita gente vai perder muito dinheiro. Mas, Natasha, só uma dica que eu vou dar para todo mundo que está aqui com a gente também é quando você localizar em algum lugar que está vendendo preços exorbitantes, tem um canal no Procon para denúncia. Então, assim, pode entrar no canal do Procon e fazer essa denúncia sim, porque é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Porque, além de tudo isso, a gente ainda está sofrendo isso. Essas pessoas fazendo esse tipo de ganho absurdo em cima da gente, né? Ó, a Renata tá falando pra gente que ela não comentou, mas tem observado que até uma queda de preço na parte... E a gente não. Aqui, o tomate tava R$ 8,99. A cebola, R$ 6,99. Sendo que semanas... eu cheguei a pagar 99 centavos na cebola. E isso são redes de supermercado grandes, não são redes de supermercado pequenos. Tem sido bastante complicado. Eu não sei exatamente qual vai ser o nosso futuro no dia de amanhã. E por isso que a gente está prestando esse serviço, de trazer as informações, fazer esse comparativo, ver se lá na Alemanha teve solução, ou pelo menos está caminhando para isso, por que aqui a gente não tem? Então, cabe a nós, o povo brasileiro, começar a cobrar, começar a reivindicar, para que cesse essa briga política, esse descaso, e possa... Eu acho que, infelizmente, esse recusa de se isolar, do isolamento por parte de algumas pessoas, infelizmente, eu acho que já é um meio de protesto pelo que tudo que está acontecendo, mas infelizmente eles estão sendo contaminados. Mas como eu falei, tem gente que... Eu vi o metrô lotado, você viu o metrô lotado? Mas, Natasha, é errado isso. Eu queria que todo mundo ficasse respeitando a quarentena. Mas eu conheço pessoas que estão me falando, pelo amor de Deus, eu preciso sair para trabalhar. Ou meu empregado está me ameaçando de me demitir e eu sou arrimo de família, ou gente que vive na informalidade, não recebeu o auxílio e está passando fome, está pedindo dinheiro, pedindo comida para os conhecidos. Então, quer dizer, há uma burocracia para liberar R$ 600, sendo que a gente paga uma série de tributos e chega na hora que a gente precisa e ainda vem pensar em ter eleição esse ano, enfim, são coisas assim, fora da realidade, gente... É que eu acho que o nosso governo faltou muito com a verdade, né? Desde o início da real situação. Eles vieram nos tratando paliativamente. Como se daqui dias vocês estão na rua de volta. Respeite, daqui dias vocês vão estar na vida.
E não é falado, se desde o início todo mundo tivesse usado máscara, desde o início todo mundo tivesse ficado em casa, não vai voltar, porque é só em agosto. Eu acho que as pessoas teriam tomado uma outra conscientização. Sim, a situação parece que aqui perdeu o controle. Exatamente. No começo, inclusive, eu sempre fui contra, porque como você sabe, eu moro com pessoas de risco. A nossa posição aqui sempre foi que deveria ter sido obrigatório o uso de máscara desde o começo. Desde o começo. E eles mesmos falaram que não. Era só para usar máscara quem estava doente. Aí depois mudou. Quer dizer, você percebe que eles estão... Não, agora nós tivemos informação... Não, nós tivemos informação que no carnaval morreu gente de Covid. Como assim? Como teve o carnaval? Antes do carnaval morreu gente? Antes. É. E outra coisa, a gente está vendo medidas restritivas, multas, por exemplo, essas empresas que estão tentando trabalhar para pagar as contas, porque ninguém está tentando trabalhar só para manter luxo, até porque agora ninguém vai poder viajar. Mas, assim, para o básico, não está podendo trabalhar e é multado. Se a empresa tiver ali, se passar um fiscal, aqui já teve várias empresas multadas e com multas, assim, altíssimas. Só que é o seguinte, beleza? Vai lá e multa a empresa em 25 mil, vamos dizer assim. Só que aí ninguém tá dando para aquele empresário ali que tá quebrado nenhum auxílio. Como que ele vai sobreviver? Porque ele não se enquadra dentro da lei do benefício. E aí? Só que ele vai ficar perdido, ele não pode trabalhar, ele não tem direito e ele ainda é penalizado. E o governo escondendo coisas da gente, informações. E não perdendo tempo de querer saber se o presidente estava ou não com Covid. Eu quero saber se ele está com Covid ou não. Se ele tiver com Covid, passa mal, ele vai passar desse Supremo, desse presidente da OAB, que também está de saco cheio já também. Entendeu? Você tem que pôr tudo na farinha do mesmo saco, entendeu? Porque isso é um absurdo. A OAB dando R$100 para advogado, o governo dando 600, e nada isso chegando a ninguém. E governador brigando com o prefeito. Então, e os prazos correndo. E prazo correndo. E prazos ridículos correndo, prazos ridículos. Faz andar o processo, manda você diligenciar situações que você está impedida de fazer. Cadê o CNJ para poder estar resolvendo essa situação também, desses despachos que a gente está recebendo? Sabe, eu acho que assim, tá tudo fora do controle. Estão dando atenção para coisas que nesse momento não deveriam estar sendo o essencial e buscando soluções. Para isso que a gente votou, né? Para isso que a gente buscou, a gente vota, né? E interessante, né, Natasha? Porque, tipo assim, você tem que trabalhar na sua casa, só que você tem filho que não pode ir para a escola e você tem prazo. Então, você dispensou sua empregada para não ter contágio, para não colocar... Ó a minha unha, ó a unha de faxineira lá no banheiro. Isso não pode para nenhuma mulher. Aí já é Brasil, né? Fazer o quê, né? Somos brasileiros, né? Sorte da Renata que colocou aqui, ó, a diferença da estrutura que existe lá na Alemanha, suporte para todas as camadas da sociedade. Aqui não. Aqui é seletivo. É para quem interessa, né? E olhe lá. Porque... Cadê os deputados? Cadê os senadores? Cadê os vereadores que a gente votou? Cadê a lei da LESP para poder atuar nas escolas? Cadê aquele projeto de lei do aluguel? O judiciário vai falir. Porque, assim, não adianta a gente ter muita demanda e a gente não tem solução para nada. Exatamente. Tem apoio a nada. Vai todo mundo tratar a Constituição e vai fazer guerra, a Constituição, puxar a corda? Porque eu acho assim, se vai fechar a empresa não pode trabalhar, vai baixar a porta de um comércio que vive da venda diária, a obrigação do governo era falar assim, beleza, você tinha quanto? Quanto você precisa para sobreviver? Eu vou te dar uma porcentagem disso. Mas isso a gente não teve. Então, quer dizer, nós estamos em uma insegurança de saúde e uma insegurança jurídica. E é muito complicado, até para a gente também como advogado, a gente não sabe nem os posicionamentos, nem como tudo isso vai ficar amanhã. Porque a gente tem decisões divergentes, a gente tem situações que reduziram os aluguéis, a gente tem situações que negaram a redução do aluguel,
tem situações que suspenderam o aluguel. Então, tipo assim, cada um tá pensando de um jeito. E aí todo mundo tá literalmente, né, sendo prejudicado. Eu estou realmente assim, eu aqui no Brás, eu estou realmente com dó, sensibilizada com os empresários pequenos, sabe? Aqueles que têm a venda diária. E gente que vivia no comércio informal daquilo ali, sem dinheiro. O pessoal está realmente desesperado. Eu tenho uma amiga que pelo Instagram, hoje ela postou um vídeo, a Milena, ela não deve estar assistindo, mas se ela assistir depois, posteriormente, ela tem uma imobiliária e ela falou assim que o dia inteiro ela tentando fazer acordos com os proprietários para pedir redução do aluguel. Diz que os proprietários não atendem. Não. E ela falando assim, pelo amor de Deus, dá uma resposta. Hoje, você, graças a Deus, é dono do imóvel. Amanhã pode ser você precisando dessa redução. Exatamente. Então, mas, assim, os proprietários não estão atendendo as imobiliárias. As pessoas são muito egoístas, né? E isso está ficando bem claro nesses tempos. Bem claro mesmo, infelizmente. E tanto começa lá de cima, né? Em vez de resolver tudo, dar uma briga política aí. Tem mais uma questão que ela colocou aí, né? A gente vê que você fala de uma questão de egoísmo, mas o que vai gerar esse egoísmo no final? O que vai trazer para nós no final? No início de tudo isso, a gente começava a falar: as pessoas vão mudar, as pessoas vão ser as pessoas, né? Não vamos cobrar. Agora é o momento de a gente poder ceder. Quem está cedendo? Ninguém. Existe sim uma perspectiva de cobrança futura, mas não adianta se a pessoa também não tiver mais nada até lá. Porque Exatamente. as pessoas vão começar a deteriorar seus patrimônios para poder comer. Exatamente. E é aquilo, se todo mundo abre mão de um pouquinho para ajudar o outro, todo mundo, vai ser difícil, a gente aperta, mas a gente passa. Só que o que está acontecendo? Tá todo mundo segurando o que tem e tentando ainda se aproveitar do outro. Mas é aquilo, Natasha, começa lá de cima. Com tanta coisa para cobrar, para que querem o exame do presidente? Se ele estiver doente mesmo, se ele estiver mal, ele vai parar no hospital e a gente vai ficar sabendo. Cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro está internado. Então, assim, você percebe? Estão discutindo coisas e sem noção. Eu não consigo compreender isso. É uma vergonha, sabe por quê, Sueli? Uma vergonha, porque assim, num momento tão crítico desse, nem a televisão passa a verdade. Não transmitem o que está acontecendo na verdade lá fora. Então é uma vergonha, manipulação. É tendencioso. Exatamente. E aí, nisso, a gente fica perdido, sem saber nem o que fazer, nem como proceder corretamente diante disso. Cada hora muda as coisas e, enfim, só nos resta tentar acompanhar isso, fazer o que a gente está fazendo e tentar procurar conversar, negociar. A gente que está, pelo menos, tentando, tendo bom senso, empatia, a gente continuar a estimular que as outras pessoas tenham isso também. Porque outra saída, eu, infelizmente, não consigo ver por enquanto. A gente tem 1 minuto e 54 para a gente finalizar. Então, beleza. Eu quero agradecer aqui ao professor Fabiano, que está aqui na live. Muito obrigada. Ao Felipe, a Silene Gomes e todo mundo que eu não vou conseguir falar o nome aqui. Obrigada pela participação. Obrigada, Renata. Obrigada, Natasha. Eu quero agradecer também todos que participaram. Eu vi a doutora Aline, eu vi... Nossa, tanta gente que tava aí. Tava a Priscila, que está sempre com a gente aqui. Eu vi outras pessoas, tanta gente passou por aqui, tanta gente boa hoje, diferente. A Meire, que trabalhei com ela em Tremembé também. A Juliana, a Pisa, também participou com a gente aqui. E demais pessoas que eu não vou saber. A Jaqueline, direta lá, gente. Ela mora no Mato Grosso, ela também estava participando aqui com a gente, a Bittencourt. E demais pessoas. A gente agradece do fundo do nosso coração. É um trabalho que eu e a doutora Sueli estamos fazendo, um projeto aí do nosso coração mesmo, que também, infelizmente, hoje as notícias que a Renata passou pra gente não tranquilizou nosso coração, né?
Mas é importante a gente ter esse feedback dela de lá, para a gente poder ter uma perspectiva do que está acontecendo com a gente futuramente. Exatamente. E em breve fiquem acompanhando a gente no nosso YouTube, Remy Advogada, Sueli Colombo, para a gente poder estar atualizando, colocando esses vídeos interessantíssimos que vão vir aí lá diretamente da Alemanha. E também, olha, para as outras que estão assistindo aí